Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Esse é o nosso devocional número 14 para 21 dias para aprofundar na missão da igreja. Nós estamos conversando esses dias aqui em João 15, vamos continuar. É um texto muito rico, quando Jesus está trabalhando com os seus discípulos, isso é discipulado mesmo, né? E nós estamos falando sobre frutificar, está ligado ao ramo, quem produz fruto é podado, quem não produz é cortado. Estamos falando ontem falamos sobre um discipulado equilibrado, que somos discípulos de Jesus, primeiramente, né? Essencialmente discípulos de Jesus, mas somos discipulados por alguém. E falamos também sobre o equilíbrio, né, do compromisso de ambas as partes, quer dizer, o discipulador precisa estar comprometido em ajudar o seu discípulo e, por outro lado, o discípulo tem que estar comprometido em crescer, né, nos trabalhos do seu discipulador. Falamos um pouco sobre isso ontem. E hoje eu quero ler o versículo 8 do capítulo 15, que diz assim, ó: E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Então, irmãos, Jesus faz uma afirmação muito importante. Ele fala sobre a produção de frutos. Eu já falei aqui para vocês, dentro dessa semana, sobre os frutos. Os frutos podem falar de diversas coisas. Pode falar de vida, né? Os frutos do Espírito, como Gálatas 5, 22 e 23. Mas também pode falar de pessoas que nós estamos cuidando, pessoas que nós estamos acompanhando, né? Almas para Jesus. Então, os frutos são diversos. Por quê? Porque quando fala fruto, fala de ser parecido com a videira. Porque uma videira, ela produz uvas. O fruto da videira é uva. Se a videira é Jesus, certo? Nós somos os ramos. Os frutos que nós iremos produzir, devemos produzir, devem ser parecidos com a videira. O que Jesus fez? Jesus, ele tinha uma atitude correta, Jesus seguia a Deus, Jesus dava bom exemplo com a sua vida, ele era uma boa referência, os frutos que a gente chama de frutos de Gálatas 5, 22 e 23. Mas, por outro lado, Jesus também, ele libertava, ele curava, ele trazia pessoas de volta para Deus. Então você percebe que os frutos estão em todas as áreas, não somente os frutos de Gálatas 5, 22 e 23, que precisa ter, que tem gente que ele é até trabalhador esforçado, mas o seu caráter não é transformado. Ele tem dom, mas não tem fruto, no sentido de frutos do Espírito. Isso é errado, tá? Tem que ter os frutos do Espírito. Por outro lado, tem gente que tem os frutos do Espírito, quer dizer, a pessoa que tem o seu caráter transformado, mas é uma pessoa produtiva para o reino. Jesus não veio só para formar um grupo de gente boazinha, gente toda certinha. Ele também veio para que essas pessoas influenciem a vida de outras pessoas, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo milagre, trazendo a palavra, trazendo a salvação. Então, é um pacote completo. Então, se queremos ser parecidos com Jesus, somos ramos que produzem frutos. Os frutos são os frutos da videira. Jesus é a videira, então os frutos que devemos produzir devem ser parecidos com o que Jesus fez. Então, como discípulos do Senhor, como ramos conectados na videira, nós estamos produzindo frutos. Se não estamos, devemos repensar algumas coisas. O que me impede de produzir frutos? É uma pergunta que você precisa fazer para você mesmo, uma autoanálise. A gente tem duas maneiras de aprender sobre isso. São dois princípios que eu tenho ensinado para vocês. Primeiro, a autoanálise. Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo. Quer dizer, então é importante a gente fazer uma autoanálise, a gente olhar para nós mesmos, ver quais são as áreas que nós não estamos comprometidos, que estamos tendo dificuldades para orar, para se aprofundar, para pedir ajuda, né? Onde tem dificuldade com tal coisa, me ajude, eu preciso de ajuda, né? É para isso que nós temos relacionamento de discipulado. Ninguém pode ficar sem ter um discipulado. Então,
Se eu tenho um discipulador, alguém que pode me dar um suporte, eu vou dizer, olha, estou com essa dificuldade, assim, eu gostaria de estar produzindo tal coisa, seja na transformação pessoal, o meu temperamento, me falta amor, me falta alegria, enfim, estou falando de frutos do Espírito, tá? Por outro lado também, olha, puxa vida, estou esse tempo todo na igreja aqui, nunca ganhei uma alma para Jesus, me ajude, né? Eu tenho dificuldade em fazer certas coisas, em orar por alguém, em levar a palavra de libertação, evangelizar, enfim, porque eu falei que os frutos aqui são todas as áreas que Jesus atuava, são os frutos que Jesus está falando aqui, que estamos ligados na videira. Então, se eu tenho dificuldade em alguma área, eu vou pedir ajuda ao meu discipulador, certo? Para que eu possa crescer. É importante você entender que você não pode passar a vida sem frutificação, sem ter resultado. Então, primeira coisa é pedir ajuda. Se você fazer uma autoanálise, eu descubro que eu tenho uma dificuldade, eu vou pedir ajuda. Segunda coisa é o seguinte, você tem alguém, eu já falei isso muitas vezes, eu tenho falado isso por anos, você tem alguém que possa dizer a verdade para você? Você tem uma pessoa que você elegeu, que você deu liberdade para essa pessoa dizer o seguinte, olha, tal coisa não está legal. Porque às vezes em amor, alguém dá uma palavra para outra pessoa, a pessoa fica ofendida, fica chateada, fica magoada. E às vezes nós nos cercamos somente de pessoas que são os nossos amigos, que só falam aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Aí nós passamos a ter problemas. Por quê? Porque a gente acha assim, se eu fizer alguma coisa errada, Deus vai falar comigo. Às vezes Deus está falando e a pessoa não está ouvindo. Outra coisa, ele acha que o pastor ou a pastora é que tem que chamar a atenção dele. Às vezes o pastor e a pastora nem estão sabendo o que está acontecendo, porque ele não convive com você o tempo todo, né? Então, é mais difícil. Então, alguém da sua convivência, alguém da sua confiança, alguém da sua proximidade, você tem alguém que pode falar com você. O que é preciso dizer? Que ele olhe para você e diga, olha, estou percebendo que você está estranho, você está fazendo isso, você está deixando de fazer aquilo, você não está orando mais, você está faltando, você não está fazendo o seu trabalho, você não está se esforçando, né? E não estou falando necessariamente do discipulador, pode ser que essa pessoa de confiança seja o discipulador, pode ser que não seja, pode ser que seja uma outra pessoa da sua família. No caso de casados, o marido permite a mulher ajudá-lo, a mulher permite o marido ajudá-lo, enfim, você tem um irmão que pode te acompanhar, enfim, mas não deixe de ter alguém que possa ajudar você, porque nós precisamos produzir frutos, preste atenção. A gente tem que fazer isso agora. Por que agora, pastor? Porque a gente não sabe o dia que chamarem a nossa senha, o dia que a gente vai morrer, ou o dia que Jesus vai voltar, irmãos. Cada dia mais os sinais estão apontando para a volta de Jesus. E depois não tem jeito mais. Enquanto está aqui nessa terra, dá tempo. Quando não estiver nessa terra, não dá tempo mais, seja pela nossa morte ou seja pela volta de Jesus. Então, eleja alguém para ajudar você, que tenha liberdade. Não estou dizendo que tem que ser seu discipulador ou seu pastor. Alguém que possa acompanhar você e dizer, olha, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, meu amor, enfim, depende da pessoa que está com você, claro, né? Diga para você, olha, está acontecendo isso. Eu tenho observado que você está assim. Está faltando isso, está faltando aquilo. Você tem alguém para fazer isso por você? Para te ajudar nesse processo? É importante. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Nós estamos vendo hoje, Senhor, na Tua palavra, meu Deus, que devemos produzir frutos. A natureza gloriosa do Senhor se revela quando nós produzimos muitos frutos. E assim, meu Deus, nós seremos revelados como discípulos. Se não produzimos frutos, não somos discípulos verdadeiros. Pai, tenha misericórdia de nós. Nos ajude com o poder do Teu Espírito Santo. Quebra todas as barreiras, impedimentos mentais, emocionais. Quantas vezes, Senhor, nosso coração está fechado. Nós queremos ser bênção, mas o nosso coração está fechado para prestar contas, para pedir ajuda. Não aceitamos críticas, não reconhecemos onde falhamos. Pai, os frutos estão faltando e nós não somos capazes de reconhecer. Espírito Santo, nos ajude
Espírito Santo, nos faça ver alguém que pode nos acompanhar, alguém que pode nos apoiar, seja o nosso discipulador, seja um amigo, seja um familiar. Pai, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos. Que ninguém caminhe, Senhor, sem uma prestação de contas, sem ter o suporte, o apoio necessário. Que todos nós possamos trabalhar a cada dia para entendermos que devemos produzir frutos. Porque sabemos que no último dia, quando encontrarmos com o Senhor, meu Deus do céu, tenha misericórdia de nós. Teremos que apresentar os frutos. E se não os tivermos, Senhor, tenha compaixão de nós. Faz o Senhor sermos discípulos comprometidos com a tua verdade, com a tua palavra. Nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Um abraço e aí a partir de amanhã partimos para a nossa terceira semana. Deus abençoe e fique com Deus.